Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um assunto muito importante relacionado à tradução do Novo Mundo. Então, conforme vocês viram aí o título do vídeo, o título, né, que é A Tradução do Novo Mundo e a Farsa do Texto da Mulher Adúltera de João, capítulo 8, versículos 1 a 11. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo relacionado à tradução do Novo Mundo? Porque eu vejo muitos críticos, opositores e principalmente pessoas desinformadas criticando a tradução do Novo Mundo por ela não possuir alguns versículos da Bíblia. Então, tal como esse de João capítulo 8, versículos 1 a 11, que a gente vai discutir nesse vídeo. Então elas acabam argumentando que a associação, ou seja, a tradução do Novo Mundo, tirou essa passagem da Bíblia para que a Bíblia fique adaptada às doutrinas da organização. Então muitas pessoas argumentam isso, né? Que esse texto seria contra a doutrina da desassociação, visto que Jesus perdoou uma mulher pecadora, né, apanhada em adultério, e que, portanto, essa passagem seria contra a doutrina da desassociação, e por isso que a tradução do Novo Mundo tirou essa passagem da Bíblia. Porém, nesse vídeo, a gente vai explanar se realmente essa argumentação é válida, será se realmente esse fato procede, tudo bem? Então, a gente não vai falar de todos os versículos que não constam na tradução do Novo Mundo. A gente vai se ater aqui apenas uma passagem que é muito interessante e muito conhecida, que é João capítulo 8, versículos 1 a 11, que é a passagem, né, ao texto que não consta na tradução do Novo Mundo, que se trata da mulher apanhada em adultério que foi perdoada por Jesus. Então, a gente vai se ater a essa passagem. Então, gente, é só importante, tô fazendo essa gravação aqui. Esse vídeo aqui realmente é um vídeo longo, tá? Não tem como reduzir aqui as informações em 5 minutos, 10 minutos, porque é muito conteúdo, é muita prova, é muita evidência. Então não tem como reduzir esse vídeo em 5, 10 minutos. O importante, de fato, é que você assista o vídeo inteiro para depois vir comentar. Ou seja, antes de você dizer que não concorda, que o meu ponto de vista tá errado, assista o vídeo inteiro, entenda o vídeo, para depois você vir poder argumentar aqui nos comentários, tudo bem? Então é importante então que você assista o vídeo inteiro. É interessante que muitas pessoas costumam citar o texto de Apocalipse capítulo 22, versículo 19, que diz assim: E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do rolo desta profecia, Deus tirará sua parte das árvores da vida e da cidade santa, que estão descritas nesse rolo. Então, geralmente, as pessoas, né, costumam citar esse texto para falar que é errado tirar versículos da Bíblia, né? Visto que aqui o texto fala assim, né? Se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse rolo, né, não será compensado. Mas a pergunta que se deve considerar é a seguinte: será se realmente a tradução do Novo Mundo tirou essa passagem da Bíblia, assim como outros versículos que não constam na tradução do Novo Mundo? Será que realmente a associação tirou esses versículos? É o que a gente vai ver nesse vídeo agora, tá? E a gente vai entender qual é o motivo pelo qual a associação de fato tirou essas passagens. Então, a gente vai responder as seguintes perguntas nesse vídeo. A gente vai responder todas elas. Por que na tradução do Novo Mundo não possui a passagem da mulher adúltera de João capítulo 8, versículos 1 a 11?
Será se realmente foi para que fique adaptado às suas doutrinas? Qual a grande contradição que os apóstatas e opositores cometem? Sim, eles cometem uma grande contradição, os críticos da tradição do Novo Mundo. Outra pergunta que é interessante a gente responder é a seguinte: será que tem traduções ou versões da Bíblia que, assim como a tradução do Novo Mundo, omite por completo essa passagem? Será que tem alguma outra versão aí, alguma outra tradução que também omite por completo? Quarta pergunta: será que tem alguma versão brasileira, além da tradução do Novo Mundo, também a omitir essa passagem por completo da Bíblia? Será que existe? Continue assistindo o vídeo para você saber. O que os manuscritos mais confiáveis têm a nos dizer a respeito dessa passagem e como essa passagem se contradiz com a própria Bíblia. Então aqui a gente vai responder todas essas perguntas, tá? Eu vou mostrar aqui várias provas, várias evidências que de fato a passagem da mulher adúltera de João capítulo 8, versículos 1 a 11 é de fato uma farsa. E eu vou explicar aqui o porquê a tradução do Novo Mundo está totalmente correta em tirar esse texto da Bíblia, tudo bem? Antes de vocês argumentarem nos vídeos, né, aí nos comentários, você pode refutar, pode ficar à vontade. Porém, certifique de seguir as seguintes regras. Não vai adiantar você vir aqui querer ofender ou querer vir com falácias, né? Por exemplo, repetir um argumento que eu já derrubei no vídeo. Essa questão de que a associação tira essa passagem da Bíblia para que fique adaptada às suas doutrinas. Essa questão eu já vou refutar aqui no vídeo. Então não adianta você querer argumentar isso, tudo bem? Então caso você argumente, infelizmente seu comentário será apagado. Então se você quiser comentar, certifique de seguir as seguintes regras do vídeo, tudo bem? Então, vamos à primeira pergunta. Por que na tradução do Novo Mundo não possui a passagem da mulher adúltera de João capítulo 8, versículos 1 a 11? Será se realmente foi para que fique adaptado às suas doutrinas? Então, para a gente saber isso, a gente tem que ir no site www.jw.org, que é o site oficial das Testemunhas de Jeová. Então, é o site www.jw.org e vamos ver o que o site oficial das Testemunhas de Jeová diz a respeito disso. Então, gente, a passagem da mulher adúltera se encontra em João capítulo 8, versículos 1 a 11. Porém, a omissão, na realidade, começa a partir do versículo 53 do capítulo 7, tá? Ou seja, vai do capítulo 7, versículo 53, até o capítulo 8, versículo 11, a omissão. Então, tá vendo aqui, ó, não tem o versículo 53 do capítulo 7, e eu vou vir aqui para frente, ó, vou ir para o capítulo 8. Ó, João capítulo 8. Então tá vendo aqui, ó. Realmente começa a partir do versículo 12. Não tem os 11 primeiros versículos de João capítulo 8 e também não tem o versículo 53 do capítulo 7. Porém, a própria tradução do Novo Mundo, ela dá uma explicação para o leitor. Ela não deixa essa questão em branco. É só a questão do leitor ser um pouco mais observador e detalhista. Porém, a tradução do Novo Mundo ela dá sim uma explicação para esse motivo. Eu vou mostrar aqui para vocês qual é a explicação que a tradução do Novo Mundo dá para não ter essa passagem na Bíblia. Tá vendo aqui, ó? Que tem uma estrelinha. Tá vendo essa estrelinha aí, ó? Essa estrelinha se chama nota. E nessa nota tá a explicação que a organização dá. Eu vou clicar aqui em cima dela, olha a explicação que a organização dá. Então, gente,
Eu tô aqui com a versão, né, digital da tradução do Novo Mundo, porém se você tiver ela impressa, nessa nota vai estar escrita assim, ó. A tradução do Novo Mundo dá uma explicação, né, dando uma explicação do porquê que não consta a passagem. Ó, vários manuscritos antigos e confiáveis omitem desde o versículo 53 do capítulo 7 até o capítulo 8 do versículo 11. Então é essa a justificativa que a tradução do Novo Mundo dá, que vários manuscritos antigos e confiáveis não possuem essa passagem, que é omitido desde o versículo 53 do capítulo 7 até o capítulo 8 do versículo 11, tudo bem? Ela própria dá mais detalhes sobre isso. A gente vai voltar aqui no nosso esboço. Na página 1793, ela vai falar um pouco mais sobre os versículos que ela não possui. Então, na página 1793, se você aí tiver ela impressa, né, sobre o tema Como a Bíblia chegou até nós, apêndice A. Então, na parte, quando ela começa a falar da questão da tradução grega, ela fala assim, ó: com base nesses textos padrão, fica claro que alguns versículos das escrituras gregas cristãs, encontrados em traduções mais antigas, como a tradução Almeida, foram, na verdade, acréscimos, feitos posteriormente por copistas e nunca fizeram parte das escrituras inspiradas. No entanto, visto que a divisão dos versículos normalmente aceita em traduções da Bíblia foi determinada no século XVI, a omissão desses versículos deixa lacunas na numeração de versículos de muitas Bíblias. Os textos são, aí começa a citar os textos, né? Aí fala, nesta reedição revisada, esses versículos omitidos são indicados por uma nota no local da omissão. Então aqui está falando todos os textos que não consta na tradução do Novo Mundo, né? E aqui ela fala de dois em específico. Sobre a conclusão longa de Marcos, capítulo 16, versículos 9 a 20, e a conclusão curta desse capítulo, bem como a fraseologia de João, capítulo 7, versículo 53 ao capítulo 8, versículo 11, está claro que nenhum desses versículos fazia parte dos manuscritos originais. Por isso, esses textos espúrios, ou seja, que não pertenciam ao texto original, não foram incluídos nesta revisão. Então vocês viram que interessante? A própria tradução do Novo Mundo, ela dá uma justificativa. O que ela está falando aqui? Ela está falando que essas passagens, na realidade, não faziam parte do texto original. Que posteriormente, em anos posteriores, a partir do quinto, sexto século, algum copista foi lá e colocar essas passagens. Então só consta apenas em cópias de anos posteriores, porém que nos originais não consta. Então por isso que a tradução do Novo Mundo tirou essa passagem da Bíblia. Então é só questão de ser um pouco mais detalhistas e procurar pesquisar, entendeu? Ou perguntar para uma testemunha de Jeová ou vir no site jda.org que tem a resposta para esse assunto. Porém, né, como já é esperado, muitas pessoas vão perguntar assim: ah, mas como é que você prova? O que você vai fazer para provar que de fato essa passagem é uma farsa? Ou seja, que o ponto de vista da tradução do Novo Mundo está certo. Por isso, né, que eu vou mostrar aqui uma série de evidências e provas que não vai deixar dúvida nenhuma de que o texto da passagem da mulher adúltera de João capítulo 8, versículo 1 a 11 é de fato uma farsa, tudo bem? Então, continue assistindo o vídeo que eu vou provar isso de maneira cabal aqui nesse vídeo. Provas externas. Então, se você for pegar a sua Bíblia, né, provavelmente você vai ter ela aí, a própria Almeida, NVI, versão a nova tradução da linguagem de hoje,
elas próprias deixam essa passagem de João capítulo 7, versículo 53. De João 7, 53 a João 8, 11, entre colchetes. E quando a passagem está entre colchetes, significa acréscimo. Quer ver? Eu estou com aqui a Bíblia João Ferreira de Almeida, versão atualizada online, né? Estamos aqui no capítulo 7, ó. Capítulo 7 de João, né? Olha aqui, ó. Tá vendo aqui que tem um colchete aqui? Ó, tá vendo que em João tem um colchete? Tá vendo que abre um colchete no versículo 53? E se você for analisar, se você tiver sua Bíblia, a versão atualizada, a versão revista e atualizada, provavelmente essa passagem vai estar entre colchete, de João 7,53 a João 8,11. Então vamos aqui para o próximo capítulo, que é o capítulo 8. Você vai ver que esse colchete vai fechar no versículo 11, ó. Tô aqui com a tela do celular, tá? E aqui, ó. Tá vendo que fecha no versículo 11? Tá vendo que tem um colchetezinho, ó, que se fecha, ó? Tá vendo aí, ó, o colchete que se fecha no versículo 11? Então, olha que interessante. João 7,53 abre o colchete e só vai se fechar no capítulo 8 do versículo 11. Ou seja, então quando está entre colchetes, significa que é acréscimo. Se sua Bíblia, essa passagem tiver entre colchete, vai lá no prefácio da sua Bíblia ou na parte final e lá explica o porquê que a tua passagem está esse colchete. Aí vai falar que significa um acréscimo, tudo bem? Então, vamos voltar aqui ao nosso esboço. Vou dar o exemplo de mais uma Bíblia, que é a versão Sociedade Bíblica Britânica. A última Bíblia como exemplo, né, que eu não vou ficar citando vários, para o vídeo não ter muito tempo. Tudo bem? Aqui, ó. Então, João capítulo 8, que é a versão Sociedade Bíblica Britânica, ó. Tá vendo, ó, que tá tudo entre colchetes, ó. Colchete, ó. Versículo 1, 2, 3, ó. 4, tudo entre colchetes, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ó. Tudo entre colchete. E se você for analisar, ó, a partir do versículo 12 não tem mais. Ó, a partir do versículo 12, 13, ó, 14, ó. Tá sempre, não tem colchete, vai do 1 ao 11. E conforme já explicado, quando tá entre colchetes significa acréscimo, feito por copistas posteriores ao texto original, tudo bem? Então, é interessante essa questão porque é o seguinte, por que que é interessante? Eu tô aqui com a Almeida, aqui, que ó, Bíblia de Estudo Almeida. Vamos ver o que a própria Almeida diz a respeito disso, né? Visto que é a versão aí que as pessoas mais usam, né? Então vamos ver o que a própria Almeida diz a respeito dessa passagem. Então, estão vendo que eu tô com a Almeida aqui, né? Bíblia de Estudo Almeida. Essa é a versão revista e atualizada, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então, né? Tô com ela aqui em PD, a imagem dela. Tô com a imagem aqui da página onde fala, ela dá a explicação do colchete, ó. Então, olha a explicação que a Almeida dá para esse texto. Então, tá vendo que na letrinha A, né? Tá vendo aí, ó, João 7,53 a João capítulo 8, versículo 1 a 11, que é a passagem que está entre colchetes. Olha o que que eles dizem aí, ó. Este relato não aparece na maioria dos manuscritos. Outros o incorporam em lugar diferente. O relato parece ter sido uma história conservada primeiro em forma independente e depois incluída aqui. Agora note, a narração interrompida em João capítulo 7, versículo 52, continua em João capítulo 8, versículo 12. Tá vendo? Então a própria Almeida dando a mesma justificativa que a tradução do Novo Mundo dá.
que a passagem não consta nos manuscritos mais antigos, né? Ou quando consta, né, na poucas vezes que consta, não aparece no mesmo lugar, ou seja, aparece em livros diferentes, não aparece no mesmo capítulo, no mesmo versículo, aparece de maneira embaralhada. Mas, ó, a própria Almeida admite que a narração é interrompida em 7:52 e apenas só continua em no capítulo 8 do versículo 12. A mesma, basicamente a mesma justificativa que a tradução do Novo Mundo dá. Então, se na sua Bíblia tiver essa passagem tiver entre colchetes, você vai no prefácio dela ou no fim dela que ela vai explicar o motivo do colchete, tudo bem? Então, vimos aqui o ponto de vista da própria Almeida, porém a gente tem mais provas, tá? A gente tem bastante provas aqui e é devido a isso que o vídeo é um pouco demorado, tudo bem? Mas é importante, conforme eu já disse, que vocês assistam o vídeo inteiro para poder entender. A obra Crítica Textual do Novo Testamento, que é um livro teológico, na página 201, lá diz que a passagem não consta nos melhores e mais antigos manuscritos. Não consta nos melhores e mais antigos manuscritos. Desses melhores, né, os mais confiáveis que a crítica determina é o Códice Sinaítico e o Vaticano 1210, além de outros, que essa passagem não consta. O Códice Sinaítico e o Vaticano 1210 são os melhores manuscritos que a gente tem hoje. São os melhores, tá? Então, lembre esse nome aqui, ó, Códice Sinaítico. Lembre desse nome, tudo bem? Códice Sinaítico, porque mais para frente no vídeo vocês vão ver que interessante. Então, lembre esse nome, Códice Sinaítico. Com relação a essa passagem também, vamos ver aqui o que Benjamin Wilson, em sua obra De Inferc Diaglot, diz a respeito dessa passagem. Então, tenho ela aqui em PDF aqui no meu celular. Vamos ver aqui o que o Benjamin Wilson, né, aqui ó, De Inferc Diaglot, New Testament, sobre o Novo Testamento, por Benjamin Wilson. Então vamos ver o que na sua interlinear, né? Isso aqui é uma interlinear, ele diz a respeito dessa passagem. Vamos aqui para João. Então estamos aqui no capítulo 7, ó. Então tá vendo, ó? Estamos aqui no capítulo 7 de João. Você tá vendo que o versículo 53 está entre colchetes? Ó, tá vendo o colchetezinho aí, ó? Tá vendo o colchetezinho aí no versículo 53 do capítulo 7? Assim como também consta na Almeida, o colchete. E se você for analisar esse colchete, né, ele vai se fechar no versículo 11, ó. Então aqui, ó, capítulo 8, né? E aí ele vai se fechar no versículo 11. Tá vendo onde o colchete se fechou? Aí, ó, no versículo, ó, 11. Tá vendo que o colchete se fecha no versículo 11? Ou seja, ele abre no versículo 53 do capítulo 7 e se fecha no versículo 11 do capítulo 8, assim como acontece na Almeida. E assim como a Almeida, essa própria obra, ela dá uma explicação para o leitor, né? Por que que tá entre colchetes, né? Tá vendo aqui, ó, que assim como na Almeida, também aparece uma nota explicativa do assunto. Aqui a estrelinha aqui, tá vendo que tem uma estrelinha? Ó, tá vendo essa estrelinha ali ao lado esquerdo do colchete? É uma nota explicativa do porquê essa passagem tá entre colchetes. Aí pede para olhar o rodapé da página. Tá vendo aqui, ó? Ó, a nota do versículo 53 é isso aqui, ó. Então eles dão uma explicação para o leitor também. Aqui tá em inglês, tá? Aqui tá em inglês, porém eu tenho uma tradução aqui para o português, tudo bem? Vou ler aqui. Tem a tradução aqui para o português, é essa aqui, ó. É essa aí que vocês estão vendo aí na tela. Ó, então diz assim nessa obra que eu acabei de mostrar.
este parágrafo a respeito da mulher tomada em adultério é ausente no Alexandrino, ver prefácio de Wild, no Vaticano, em Efire e em outros manuscritos de grande autoridade, e nas cópias mais antigas da versão siríaca, e não é citado por Orígenes, Crisóstomo e outras antigas escrituras eclesiásticas. Então, da mesma justificativa que a tradução do Novo Mundo dá, que é ausente, ou seja, que não consta nos melhores e mais antigos manuscritos. Aí continua. Ele é encontrado no manuscrito de Cambridge, embora com algumas variações do texto recebido. Ou seja, quando é encontrado a passagem de forma embaralhada. Kurzbest mantém em seu texto, mas com grande hesitação melhorou a versão. Então, né, tá falando basicamente, né, que a passagem não consta nos melhores e mais antigos manuscritos e quando consta é de forma embaralhada. Obra de Enferg Diaglot, grego-inglês, que é uma interlinear, por Benjamin Wilson, tudo bem? Essa daqui tem PDF, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês baixarem. Então, foi citado aqui algumas provas, né, o que as Bíblias, algumas obras falam a respeito dessa passagem. Porém, ainda tem mais evidências que eu vou citar aqui no vídeo, tudo bem? Vamos continuar aqui. Vocês se lembram que eu tinha informado para vocês que os apóstatas cometem uma contradição terrível? E qual é a contradição que eles cometem? Vamos aqui para o YouTube agora, né? Vamos para o YouTube. Aqui eu vou ter que virar o celular, tá? Não tem jeito. O doutor Então vocês, os apóstolos, estão vendo esse sujeito aí, ó? O nome dele é Bruce Metzger. Ele é um dos maiores, dizem, né? Que ele é um dos maiores, ele foi um dos maiores eruditos do século XX, né? Então tá vendo aí o documentário Bruce Metzger, né? World Famous Bible Translator. Ou seja, né? Um famoso tradutor de Bíblia do mundo. Então, os críticos da tradução do Novo Mundo costumam citar esse cara como referência, porque esse cara também é um crítico da tradução do Novo Mundo, né? Que é aquela questão da trindade e tal, etc. Ele é trinitário e ele mete pau na tradução do Novo Mundo por causa disso. Se você for ver alguns comentários aqui, ó o que as pessoas comentam a respeito desse erudito. Ó, Bruce Metzger, que aparece neste vídeo, era chefe desta área de Bíblia na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Um gigante intelectual. Então, olha, né? As pessoas aí dizendo que o cara entende do assunto, né? Dizendo que ele é um erudito assim, uma autoridade no assunto. Outro comentário, né? O que esse senhor diz a respeito do Bruce Metzger. Estou lendo em defesa de Cristo. Os títulos, conhecimentos e erudição desse senhor são impressionantes. Ou seja, estão dizendo que o cara é uma... Estão dizendo que o cara é uma autoridade no assunto, né? Pois bem, né? Vamos ver o que mais pessoas dizem a respeito desse senhor. Vamos aqui um outro vídeo. Aqui é o mesmo vídeo, tá? Tá vendo aqui, ó? Então é o mesmo vídeo aqui, ó, né? Então olha o título do vídeo, hein? Olha o título do vídeo. Tradução do Novo Mundo é confiável? Comentário de um dos maiores eruditos, de um dos maiores tradutores de Bíblia do mundo. Então tá vendo, né? Estão dizendo aí que o cara é uma autoridade no questão de tradução de Bíblia, né? De erudição. Então, agora vocês vão ver agora vocês vão ver o que de interessante
a contradição que os apóstatas cometem, né? Mas de fato, qual a grande contradição que os apóstatas cometem? Porque é o seguinte, esse senhor Bruce Metzger, que aparece no vídeo, vocês sabem qual é o ponto de vista dele relacionado à passagem da mulher adúltera, que vai de João capítulo 7, versículo 53, a João capítulo 8, versículos 1 a 11? Vocês sabem qual é o ponto de vista desse senhor? Olha o que ele diz aqui em seu livro, né? Livro comentário textual sobre o Novo Testamento em grego, páginas 219 a 221. Olha o que ele diz a respeito da passagem da mulher adúltera. Aqui, ó. O próprio Bruce Metzger, considerado o maior erudito do século XX, argumentou que nenhum pai da igreja grega antes de Eutímio Zigabeno, século XII, ou seja, antes do século XII, comenta a passagem. E Eutímio declara que as cópias precisas do Evangelho não a contêm. Agora note, hein? E que sua evidência de não estar nos manuscritos originais é esmagadora. Então você vê que a evidência dessa passagem de não constar nos manuscritos originais é simplesmente esmagadora. E quem está dizendo isso é o próprio Bruce Metzger, esse sujeito que vocês acabaram de ver aí no vídeo em seu livro Comentário Textual sobre o Novo Testamento em Grego, páginas 219 a 221. Então, vocês veem que interessante. E é literalmente um tiro saindo pela culatra, visto que os opositores gostam de citar esse cara como referência só porque ele mete o pau na tradução do Novo Mundo, na questão da trindade, porém o próprio Bruce Metzger concorda com a tradução do Novo Mundo na questão da passagem da mulher adúltera. Então, o argumento que os opositores lançam contra nós automaticamente volta para eles mesmos. E isso é muito interessante, que agora eles vão ter que concordar com o ponto de vista desse senhor. Então, essa é a grande contradição, né, que os apóstatas cometem. E aí vai agora entrar uma questão muito, mas muito interessante. Então, conforme eu estava formando, né, vai entrar agora uma questão muito interessante. A gente vai para a próxima pergunta. Será que tem traduções ou versões da Bíblia que, assim como a tradução do Novo Mundo, omite essa passagem por completo? Será que existe alguma tradução? É claro que existe. Existem muitas traduções que eu pesquisei que também omite a passagem por completo. Então aqui eu vou citar os exemplos de algumas, inclusive essas aqui tem online, tá? Eu estou acessando aqui pelo meu celular. Vou deixar aí para vocês na descrição do link para vocês conferirem com seus próprios olhos. E mediante isso vocês vão tomar as suas próprias decisões, tudo bem? Então, primeira tradução que eu vou citar é essa aqui, ó. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia em espanhol aqui, ó. Tá vendo, ó? La Bíblia Textual, terceira edição. Tá vendo aqui, ó? João capítulo 8. Tá vendo, ó? Tá vendo que não tem uns 11 versículos? Ó, tá vendo, ó? Não tem os 11 primeiros versos? Vou traduzir aqui para o português, ó. Ó. Ó, não tem, ó, os 11 primeiros versos de João capítulo 8, ó. Começa a partir do versículo 12. E se você for analisar, né, a omissão começa a partir do versículo 53 do capítulo 7. Então, vou descer aqui um pouco aqui para baixo. Olha a omissão aqui, ó. Então, estamos aqui no capítulo 7, né, ó. 7 de João, a Bíblia textual da terceira edição, né, que é uma Bíblia espanhol, que traduzido para o português, ó. Ó, tá vendo, ó? Entre colchetes, ó. A passagem que se fala da mulher adúltera tá entre colchetes. E aqui começa a partir do versículo 53 do capítulo 7. Então tá vendo que nessa Bíblia aqui não consta a passagem?
né? Então você vê que do capítulo 7, versículo 52, pula para o capítulo 8, versículo 12, né? Os 11 versos de João não tem, assim como o versículo 53 do capítulo 7, que também não consta nessa tradução. Tudo bem? Então, esse aqui foi o primeiro exemplo de Bíblia. Vamos olhar mais exemplos. Agora vocês vão ver uma questão muito, mas muito interessante. Essa Bíblia aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa Bíblia aqui é uma versão em inglês, né? Eu vou mudar aqui. Ó, João 8, ó. Tá vendo que começa, ó, a partir do versículo 12? Tá vendo que os versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 não consta, né? Tá vendo, ó? O João 8, né? Eu vou voltar aqui um capítulo, ó. Previous capítulo, né, ó. João 7, né? Ó, você vai ver, começa a partir do versículo que agora tá traduzido para o português, tá? Aqui, ó. Começa a partir do versículo 53. Tá vendo? Então, e olha que interessante. Sabem de quem que é essa tradução aqui? Essa tradução é de ninguém mais, ninguém menos, de Edgar J. Goodspeed, um respeitado erudito no meio evangélico, protestante e acadêmico. Essa Bíblia aqui é a New Testament, de Edgar J. Goodspeed, tá? Então, ele omitiu essa passagem em sua tradução da Bíblia, tudo bem? Então, vou voltar aqui, ó, pra vocês verem que próximo. Vou voltar aqui, ó, pra vocês verem que realmente, ó, não consta, ó. Então, essa Bíblia aqui é de Edgar J. Goodspeed. Ele é um erudito super respeitado, tá? Super respeitado. E é interessante também. Vou voltar aqui para o meu esboço aqui. Eu tenho a Bíblia dele em PDF, tá? Eu vou ver se eu consigo pesquisar na internet. Eu tenho a PDF, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. The New Testament in American Translation. Aqui, ó. Tá vendo, ó, o nome, ó? Edgar J. Goodspeed, né, ó? Edgar J. Goodspeed. E eu vou aqui para para João, ó. Ó, João 7, ó, tá vendo, ó? Estamos em João 7, né? Ó, tá vendo, ó? Versículo 52, cadê o versículo 53? Não possui, assim como na tradução do Novo Mundo. E você vai ver, ó, que continua, ó, no versículo 12 do capítulo 8. Não tem também os 11 versículos de João 8, assim como na tradução do Novo Mundo. Então não tem segredo. Essa passagem é de fato uma farsa, tá? E essa Bíblia aqui é de Edgar J. Goodspeed, respeitado erudito no meio acadêmico, tudo bem? Essa Bíblia aqui eu tenho em PDF aqui no meu celular. Se eu conseguir achar o site do qual eu baixei, eu posso disponibilizar aí na descrição do vídeo. Vamos para mais exemplos, né? Tem muito mais exemplos aqui, ó. Ó, então, essa Bíblia aqui é baseada na versão siríaca, né? Dos manuscritos siríacos, ó. Está vendo, ó? Que também está entre colchetes, ó. Do capítulo 1 ao capítulo 11 e começa a partir do versículo 12. Tá tudo entre colchetes, ó. E aqui, ó, tem uma nota explicativa, né? Que a gente já viu antes, ó. Vou colocar aqui pro português, ó, o que que eles dizem, ó. Esta lição começa em João capítulo 8, versículo 12, das reservas ocidentais. A seção do último verso do capítulo 7 a 12 do oitavo capítulo é omitido no peshito. Tá vendo que deve ser lá uma língua deles lá.
Então, tá vendo que aqui tá falando que a seção do último verso do capítulo 7, ou seja, do versículo 53 do capítulo 7 a 12 do oitavo capítulo, ou seja, do versículo 12 do capítulo 8, do versículo 11 do capítulo 8, é omitido, né, no Peshito, que deve ser lá uma tradução antiga lá, que deve ser uma tradução antiga, mas tá vendo, ó, também está entre colchetes e não possui a passagem do texto da mulher adúltera, tudo bem? Então, aqui é outra tradução também que tá aqui no que eu vou deixar aqui na descrição para vocês olharem, mostrando assim que não é só a tradução do Novo Mundo que omite a passagem por completo, muitas outras traduções também omite. Vamos a mais um exemplo, né, ó. E olha que interessante. Olha que interessante. Ó, até mesmo uma interlinear. Sim, ó, uma interlinear que omite de João capítulo 8, versículos 1 a 11. Tá vendo que começa a partir do versículo 12, ó. Tá vendo? Então, até mesmo uma interlinear omite a passagem da mulher adúltera. Vou voltar aqui um livro aqui, ó. Vou voltar um livro aqui para trás para vocês verem que começa no versículo 53 do capítulo 7. Aqui, ó, tá vendo? Ó, 53, né? Do capítulo 7 de João. Não possui aqui a passagem, né? Então, até mesmo uma interlinear omite de João capítulo 7, versículo 53 a João capítulo 8, versículo 12, assim como a tradução do Novo Mundo. Vamos voltar aqui ao nosso esboço, né? Vou mostrar aqui mais alguns exemplos de Bíblias. Essa aqui também omite, ó, tá vendo? Ó, tá tudo entre colchetes, ó, tudo entre colchetes, ó. Tudo, ó. Né? Então começa a partir do versículo 12, João 8, ó. Começa a partir do versículo 12, ó. Tá tudo entre colchetes, né? E aqui fala, ó, dá uma explicação pro leitor, ó. João capítulo 8, versículos 1 a 11, não se encontra nos primeiros manuscritos, ou seja, nos manuscritos mais antigos. A mesma justificativa que a tradução do Novo Mundo dá. Então tá vendo, ó. Tudo entre colchetes, não possui a passagem da mulher adúltera, tudo bem? Vamos para mais exemplos, né? Bíblia de Goodbay também, versão 1902, ó. Também, ó, não possui a passagem, ó. Tá vendo que começa a partir do versículo 12? Tá vendo que tá tudo omitido? E não é só a passagem da mulher adúltera não, tá, gente? Todas essas bíblias que eu tô mostrando aqui, omite também os outros versículos que também não constam na tradução do Novo Mundo. Não é só essa passagem. Muitas dessas bíblias aqui omite Marcos capítulo 16, versículos 9 a 20, tá? Assim como os outros versículos também, porque eu dei uma conferida também para ver se essas bíblias omitem os outros versos e também omite os outros versos, tudo bem? Então você pode depois fazer uma comparação depois. Mas tá vendo, ó, tá omitido também João capítulo 8, versículos 1 a 11. Vamos aqui a Bíblia de Laksha, né? Versão 1912. Aqui, ó. Bíblia em inglês de Laksha, 2012, ó. Tudo omitido, né? Essa aqui também omite também todos os outros textos que a tradução também omite, inclusive Marcos 16, versículos 9 a 20, né? Ó, tá tudo omitido, ó. Vou colocar aqui no capítulo, no versículo 53, vou voltar aqui, ó. Você vai ver que a omissão, ó, João 7, você vai ver que a omissão começa a partir do versículo 53, ó. Versículo 53, tá vendo? Tudo omitido. Tudo omitido. Não possui a passagem de João 7,53 a João 8, capítulo 11, assim como na tradução do Novo Mundo, tá?
Vou mostrar aqui mais um exemplo, tá? O último exemplo, eu tô mostrando bastante exemplos, só para mostrar que não é a tradução que não é só apenas a tradução do Novo Mundo que omite por completo. Por que que eu tô mostrando várias Bíblias? Porque teve um apóstata aí no YouTube, inclusive ele é muito conhecido aí no YouTube, posta vídeo todo dia falando mal de TJ. Ele falou que não existe nenhuma Bíblia no mundo a omitir a passagem por completo, que a tradução do Novo Mundo seria única a, a omitir essa passagem por completo. E eu tô provando que isso aqui não é verdade, o que ele tá falando, tá? Então, vou mostrar aqui o último exemplo. Aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó, texto omitido, ó. Novo Testamento do século XX, ó. Versão 1904, essa Bíblia, de 1904, ó. Tá vendo? Ó, tudo omitido, ó. Então começa a falar, ó, a partir do versículo 12. Então tá tudo omitido, ó. E se você for verificar, ó, começa a partir do versículo 53 do capítulo 7, assim como na tradução do Novo Mundo. Então estamos aqui no capítulo 7, né? Ó, tá vendo? Ó, texto omitido, tá vendo? Então não possui também essa Bíblia a passagem da mulher adúltera. Então eu mostrei aqui exemplos de várias Bíblias, né, que omite também a passagem por completo, assim como a tradução do Novo Mundo, mostrando assim que não é só a tradução do Novo Mundo que chega a omitir por completo essa passagem, né? Claro que assim como a tradução do Novo Mundo, essas próprias Bíblias dão uma explicação do porquê a passagem está omitida, tá? Então é só questão de analisar, gente, não tem segredo, entendeu? E é interessante também que essas Bíblias, ela omite também os outros versículos que a tradução do Novo Mundo omite. É só vocês pegarem depois e fazer uma comparação, tá? Agora vamos para a próxima pergunta. Vamos para uma próxima pergunta, e essa próxima pergunta é uma pergunta muito interessante. Olha essa pergunta, ó. Será que tem alguma versão brasileira que também omite a passagem por completo? Será que existe alguma versão brasileira além da tradução do Novo Mundo a omitir essa passagem por completo? O que que vocês acham? Vão pensando aí que eu vou beber um copo d'água aqui. Então, gente, com relação a essa questão de existir ou não alguma versão brasileira além da tradução do Novo Mundo, é claro que existe uma versão brasileira além da tradução do Novo Mundo que omite essa passagem por completo. Qual versão? Qual tradução que omite também? Essa daqui, ó. Bíblia Israelita Judaica, versão portuguesa. Quer ver? Então tá vendo aqui que é a Bíblia Israelita Judaica, né? Então, vou aqui, ó, abrir a Bíblia. Essa Bíblia aqui, ó, ela tem para Android. Você pode baixar para Android, tá? Apenas para Android. É um aplicativo e eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para vocês depois baixarem, caso vocês se interessarem. Então, o bom dessa Bíblia é que ela tem alguns nomes em hebraicos, porém, é alguns nomes mesmos, tá? Então, vamos aqui para o livro de João, né? Yoshonan João. Então, olha lá, ó. No princípio existia a palavra, e a palavra estava com o Eterno, e a palavra era divina. Então, tá vendo que é uma versão portuguesa, brasileira da Bíblia, tudo bem? Aqui na parte direita, aqui, ó, tá vendo? Ó, tô mexendo aqui, vamos para o capítulo 8. Tá vendo, ó? Tá vendo que nessa tradução, o capítulo 8 começa a partir do versículo 12? Tá vendo? Ó, então, ó, começa a partir do versículo 12, ó. E aqui fala, né, o porquê que não possui os versículos 1 a 11, né? O que diz, ó, do versículo 1
até o 8 não são encontrados nos manuscritos mais antigos, ou seja, a mesma justificativa que a tradução do Novo Mundo dá, né? Ou seja, que não existe nos manuscritos mais antigos e mais confiáveis da Bíblia. Aqui está do versículo 1 até o 8, porém eu não sei porquê, tá? Na realidade é do versículos 1 a 11. Mas tá vendo, ó? João 8, assim como na tradução do Novo Mundo, começa a partir do versículo 12 nessa Bíblia. E o mais interessante é que é uma tradução portuguesa. Bíblia israelita judaica. Vou descer aqui, ó. Vocês vão ver que não consta aqui a passagem da mulher adúltera. Tá vendo? Não consta. Não consta a passagem da mulher adúltera. Assim como também não consta a passagem de Marcos 16, 9 a 20. Quer ver? Vamos aproveitar que a gente já está aqui no embalo. Vamos aproveitar que já estamos aqui no embalo e vamos ver Marcos capítulo 16, versículos 9 a 20 nessa Bíblia. Na sua Bíblia eu sei que tem. Na Almeida, lá está entre colchetes. Na tradução do Novo Mundo não tem. E vamos ver se nessa Bíblia tem. Vamos ver. Marcos capítulo 16, versículos 9 a 20. Marcos 16. Ó, tá vendo? Ó? Versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ó. Para no versículo 8. Não tem os versículos de 9 a 20 de Marcos. Na sua tradução eu sei que tem, que está entre colchetes. Mas aqui nessa não tem. Assim como também não consta na tradução do Novo Mundo. Ou seja, então não tem segredo. São textos espúrios, são textos tendenciosos que foram acrescentados nas escrituras. É por isso que nessa Bíblia, assim como na tradução do Novo Mundo, não consta essa passagem, tudo bem? Então, uma versão brasileira da Bíblia, além de outras cópias, provado aqui que omite por completo essa passagem, né? Então, conforme eu tinha explicado, teve um apóstata no YouTube que diz que não existe nenhuma versão da Bíblia, né? Nenhuma tradução no mundo a omitir essa passagem por completo, sendo que eu citei aqui várias provas, várias Bíblias que sim, omite a passagem por completo, inclusive de eruditos respeitados. E a própria opinião do Bruce Metzger, né? Respeitado erudito bíblico, sobre o que ele acha do assunto, tudo bem? Agora, a gente já está quase finalizando. Agora a gente é para finalizar aqui. Última pergunta. O que os manuscritos mais antigos têm a nos dizer a respeito dessa passagem? Então, gente, os manuscritos mais antigos e mais confiáveis, eles nos têm a nos dizer nada a respeito dessa passagem. Absolutamente nada. Por quê? Porque essa passagem não consta nos manuscritos mais antigos e mais confiáveis. Então, olha que interessante. Vocês se lembram que eu tinha falado para vocês guardar o nome do códice sinaítico? Esse códice aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vocês se lembram lá no comecinho que eu falei para vocês guardar o nome desse manuscrito, que se chama Códice Sinaítico? Pois bem, agora vocês vão ver que interessante. Vou descer aqui, ó. Esse manuscrito, ele tem online, tá? Ele tem online. Vocês vão aqui ver que interessante. Ó, então tá vendo aqui, ó, Códice Sinaítico. Estou com o link, eu vou deixar tudo na descrição dos vídeos. Vocês vão verificar depois, tudo bem? Vocês vão verificar com seus próprios olhos e tirar suas próprias conclusões. Eu já tirei a minha e para mim essa passagem é uma farsa. Então tá vendo aqui, ó, Códice Sinaítico, tá vendo? Ó, Códice Sinaítico. Tomara que esse site agora não dê problema, porque esse site vive dando problema, tudo bem? Então, estão vendo aí, ó, que é o Códice Sinaítico, tudo bem? Esse é o manuscrito mais confiável que existe, mais confiável. É do 3º século, antiguíssimo, tudo bem? Ó, então vamos aqui, ó, ver o manuscrito, né? Ver o manuscrito, tomara que não dê erro, tá?
Geralmente isso aqui vive dando erro. Então estamos aqui no livro de Gênesis, né? Então tá vendo aqui na parte direita, né? Consta duas janelas, uma é em grego também, né? Porém é melhor desenhado. E na parte esquerda, na janela maior, é um manuscrito em papiro, né? Em rolos. E na parte direita, na janelinha de baixo, é a tradução para o inglês. Então vamos aqui para João capítulo 8, né? Livro de João. Estamos aqui no João, né? Tá em inglês, porém daqui a pouco eu já vou traduzir para o português, tá? Então vamos aqui, ó. Capítulo, né? Capítulo 8, ó. Então, ó, vou colocar aqui, ó. Tá vendo, ó? Então estamos em João, vou traduzir aqui para o português, tudo bem? Aqui, ó. Tá vendo? Estamos aqui em João, ó. João, capítulo 8, versículo 12. Eu vou colocar aqui no versículo 12, ó. Tá vendo, ó? Que não tem os 11 primeiros versos. Aqui já não dá a opção de colocar versículo 1, 2, 3, 4, 5, ó. Não dá a opção, ó. Começa a partir do versículo 12, ó. Já não dá a opção, né? E olha que interessante, hein? Aqui, ó, tem duas janelas aqui na parte direita. Aqui é o manuscrito, né? Melhor desenhado. Você vai ver, ó, vou colocar aqui, ó. Estamos aqui no capítulo 7. Não, aqui já tá no capítulo 8, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui o versículo 52 do capítulo 7? Aqui, ó, aqui é o versículo 52. Ó, aqui é o versículo 52 do capítulo 7. Então você vai ver, ó, aqui é o mesmo manuscrito, porém é melhor desenhado, tá? Essa parte aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? Aqui pula direto para João capítulo 8, versículo 12. Não possui o versículo 53 e não possui os 11 versículos do capítulo 8, viu? Então, um manuscrito sinaítico, que é o manuscrito mais confiável que tem. E aqui também na parte também, né, em inglês, eu traduzi aqui para o português, ó, vou descer aqui, ó, tá em português, ó. Depois você pode pegar, colocar no tradutor e traduzir para o português para vocês conferirem, ó. Então tá João 7:51, 52, né? Pula direto para o versículo 8 a 12, tá vendo? Então não possui a passagem da mulher adúltera, não possui os 11 versículos. Ó, vou subir, eu vou descer um pouco aqui, ó. Ó, pra vocês verem que não consta, ó. Ó, pode ler, depois vocês podem ler aí, ó, colocar no tradutor aí, ó. Vocês vão ver que não consta aí a passagem da mulher adúltera nesse manuscrito, tudo bem? Ó, aí vai, tá? Eu vou colocar aqui. Ó, capítulo 8 aí, ó. Ó, tá vendo? Eu vou colocar aqui, ó. Tá traduzindo, ó. Ó, não consta ó, a passagem da mulher adúltera aí, entendeu? Aí, ó. Vai pular aí pro capítulo. Pula aí pro capítulo, né? Tá vendo? Então depois vocês podem pegar e traduzir, tá? Depois vocês podem pegar e traduzir, mas aí, ó. Foi provado com códices sinaíticos, que é o manuscrito mais confiável que tem, que de fato a passagem da mulher adúltera é uma farsa, tudo bem? Agora vamos voltar aqui para o nosso esboço. E por fim responder a última pergunta.
como essa passagem se contradiz com a própria Bíblia. Então, só ler essa passagem que dá para perceber claramente que ela se contradiz com as Escrituras. E eu vou citar aqui algumas das contradições. Primeira contradição. No versículo 3, diz que os fariseus levou a mulher adúltera para o templo, né? Que acabou de ser apanhada em adultério. Aqui é o primeiro erro, já entra o primeiro erro. Por quê? Uma mulher adúltera, ela jamais pode entrar no templo. Por quê? Porque ela está impura. E uma pessoa impura não pode entrar no templo. Então, essa é a primeira contradição da passagem. Segunda contradição. Essa daqui é até interessante, olha a contradição. O versículo 13 diz que a mulher foi apanhada em adultério, né? E os fariseus levou ela para ser julgada por Jesus. Porém, o versículo 20 e o versículo 10, porém, Levítico capítulo 20, versículo 10 e Deuteronômio 22, diz que tanto a mulher como o homem deveria ser julgado. Aí eu pergunto, cadê o homem? O homem deveria estar ali para ser julgado também. E aí gera várias contradições. Por quê? Porque os próprios fariseus estariam indo contra a lei. Porque eles deveriam ter ciência de que tanto o homem como a mulher deveria ser julgada. Então os próprios fariseus estavam indo contra a lei. Em cima dessa contradição, gera uma outra contradição. Jesus, como um rabino judeu, um mestre, conhecedor da lei mosaica, ele também já notaria de cara a ausência do homem e perguntaria pelo mesmo. Então ele provavelmente diria assim: cadê o homem para ser julgado? Não está escrito na vossa escritura que tanto o homem como a mulher deveria ser julgada? Então cadê o homem? Então provavelmente Cristo falaria isso. Ele sabia dos mandamentos e isso ele não questionou. Então você vê que gerou várias contradições aqui, só nessa questão. Terceira contradição da passagem é a seguinte. O versículo diz que Jesus estava escrevendo na areia, né? Se abaixou para se escrever na areia. Aí eu pergunto, qual areia? Sendo que o chão do templo não era de areia. Se você for ler alguns livros, o chão do templo era basicamente de madeira maciça. É impossível Jesus estar naquela ocasião escrever com o dedo na areia, porque o chão do templo não era de areia. Muitos argumentam assim: mas provavelmente Jesus saiu para fora do templo, né? E ali escreveu na areia. Porém, essa questão de Jesus ter saído para fora do templo não está escrito, né? E se não está escrito, a gente não vai pelo que está escrito, e sim pelo que está escrito. Então, essa argumentação é uma argumentação inválida. A quarta contradição é a seguinte: tal passagem apresenta Jesus como estando sentado e até mesmo se abaixando diante dos homens idosos de Israel que se chegaram a ele com a mulher adúltera, né, nos versículos 2, 6, 8 e 9. Porém, a postura de Jesus se chocaria frontalmente com a lei de Deus dada à nação de Israel. Um dos mandamentos da lei dizia: deves levantar-te diante do cabelo grisalho, e tem de mostrar amor para com a pessoa do homem idoso, e tem de ter temor de teu Deus, eu sou Jeová. Então a lei mosaica, ela dizia que diante de um homem idoso, deveria manter a postura, ou seja, estar de pé. E Jesus não fez isso, ele se abaixou, se sentou, ele não manteve a postura, indo assim novamente contra a própria lei. Ou seja, uma outra contradição. A quinta contradição também, provavelmente a mais gritante, é a questão do perdão. Por quê? Pela lei, a mulher deveria ser apedrejada. Era o que a lei determinada. E é óbvio que, nessa ocasião, a lei foi abolida. Jesus aboliu a lei. Coisa que não deveria ter ocorrido, porque Jesus ele veio à terra para cumprir a lei. Mateus capítulo 5, versículo 17 diz assim:
Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim, mas cumprir. Então, está falando que Jesus veio para cumprir a lei. E Jesus também, além disso, ele estava debaixo da lei, conforme em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Então, de fato, a lei foi abolida e foi descumprida aqui diversas e diversas vezes. Outro detalhe interessante também é que essa passagem ela não é citada por nenhum dos evangelistas, né? Não é citada por Mateus, nem Marcos, nem Lucas, porque a gente sabe que os evangelhos, os quatro, eles são repetitivos, ou seja, muitas das vezes uma passagem, né, um texto, ele é repetido pelos outros evangelistas, e os outros evangelistas não citaram essa passagem, né, essa ocasião, nem mesmo uma menção dessa passagem. Os outros evangelistas citaram. Então, essa também é um detalhe interessante. Por fim, termina aqui nossa refutação, tá? Só uma curiosidade, tá? Só uma curiosidade. Eu pesquisei essa fraseologia de Jesus Cristo, que ele disse assim, que atira a primeira pedra aquele que nunca pecou. Então, de acordo com minhas pesquisas, eu pesquisei essa questão em alguns sites aí, e eles disseram que na realidade, né, de acordo com minhas pesquisas, alguns sites disseram que na realidade essa frase é de Buda. Sim, por quê? Porque Buda, ele tinha uma frase que dizia basicamente assim, que atire a primeira pedra aquele que nunca mentiu. E aí alguns copistas, né, anos posteriores, pegaram essa frase de Buda, fizeram uma modificação e atribuíram a Jesus Cristo. Aí ficou aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Então foi o que eu pesquisei, tá? Porém, se isso é verdade ou não, aí eu já não sei, tá? Foi o que alguns sites na internet informaram. Agora, se realmente é um fato isso, aí eu já não sei, tudo bem? Então, é, então foi provado de maneira cabal que na realidade não foi a tradução do Novo Mundo que tirou, e sim foi a Almeida que acrescentou a passagem. Então não foi a tradução do Novo Mundo que tirou essa passagem. Essa passagem nunca constou, ela nunca foi inspirada, assim como os outros versículos. Na realidade ali foi a Almeida que acrescentou essa passagem, tudo bem? Então, a tradução do Novo Mundo, de fato, está totalmente correta em tirar essa passagem da Bíblia. Por fim, acaba aqui a nossa refutação.